A paz do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero falar aqui na questão de reencarnação. O que significa reencarnação? Reencarnação é a pessoa que morre hoje, o seu espírito, a sua alma sai daquele corpo e vai reencarnar em outro corpo. E a reencarnação, existe várias reencarnações, até um dia ser um espírito perfeito. Então, quando chegar à perfeição, então ele será salvo. Mas, quero ler aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz assim: E como aos homens está ordenado o homem morrer uma só vez, depois da morte segue-se o juízo. Então a palavra é bem clara, dizendo: o homem está ordenado morrer uma só vez, depois da morte segue a reencarnação? Não, segue-se o juízo. E para o Espiritismo, ele não crê que haverá o juízo. Sim, haverá a reencarnação, que a pessoa, quando morre, reencarna em outro corpo. Amém? E dá continuidade até ser um dia um espírito perfeito. Vamos ver a opinião daqueles que crêem na reencarnação. Reencarnação é real. Um dos casos de reencarnação mais surpreendentes aconteceu nos Estados Unidos. Connell era um homem casado e tinha uma filha quando foi morto por 6 tiros em 1992. Em 1997, sua filha deu à luz um menino chamado William. Ele nasceu com uma doença chamada asteríxia, uma malformação congênita em que uma válvula pulmonar defeituosa direciona o sangue do coração para os pulmões. O ventrículo direito de seu coração também estava deformado. Após algumas cirurgias e tratamentos, o menino conseguiu melhorar e levar uma vida normal. Um dia, tentando escapar de uma briga, William disse à sua mãe: "Quando você era criança e eu era seu pai, você fez inúmeras coisas erradas e eu nunca te bati." A mãe ficou muito surpresa, mas pensou que seu filho estava apenas brincando, tentando evitar a briga que estava prestes a ocorrer. Mas as coincidências continuaram. Sobre um gato que ela tinha na infância, o Bosch. Mas apenas seu pai chamava o gato de Bosch, porque seu nome era Boston. Quando sua mãe mostrou a foto para o menino, que ele nunca tinha visto antes, com 2 gatos na foto, ele conseguiu identificar o Bosch e ainda lembrava o nome do outro gato. As malformações no peito do menino mostram exatamente onde seu pai foi baleado. Então, juntando as cicatrizes e as memórias, não havia dúvida de que o menino era a reencarnação de seu pai. Mas o que você acha? Você acredita nessa história? Ou acredita que a reencarnação é apenas uma ilusão? Você vai chegar em provas que a reencarnação... Até aqui para a nossa meditação, ok? Nós, como os evangélicos, nós não cremos na reencarnação. O que nós cremos é na ressurreição, ok? É a pessoa que morre e ele vai ressuscitar na volta de Cristo, ok? Mas por que nós não cremos na reencarnação? Então vamos lá. Primeiro, a reencarnação significa que a pessoa vai reencarnar várias vezes, até ser um dia ser um espírito perfeito através da reencarnação. Então, quando ele reencarnar várias vezes, eles estão pagando seus pecados que ele cometeu lá atrás, ok? Então, depois da reencarnação, ser um espírito perfeito, então ele irá para o céu. Mas nós cremos, Hebreus capítulo 9, versículo 27, o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois da morte segue-se o juízo. Então, não existe várias reencarnação, porque o homem está ordenado a morrer uma só vez, ok? Também a reencarnação, ele mostra uma salvação fora de Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12. Nenhum outro nome é dado acima do céu, nem abaixo sobre a terra, que nós podemos ser salvos, senão Jesus Cristo. Então, a reencarnação, ele mostra que Jesus é o Salvador, mas através da reencarnação, o homem será salvo. Então, é salvação fora de Cristo. Terceiro ponto. Por que eu não creio na reencarnação? Porque a reencarnação anula o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo se torna em vão. Por quê? Porque quando a pessoa está aqui nessa terra, ele não crê em Cristo, não crê no seu sacrifício, não crê na salvação. Aí depois ele morre, então aquele seu espírito sai daquele corpo, aquela alma, e vai reencarnar em outro corpo. E aí vai reencarnar várias vezes. Então como é que a pessoa não crê em Cristo, não aceita Cristo, não crê no sacrifício e vai reencarnar novamente para ter outra oportunidade? Então mostra que eles anulam o sacrifício de Cristo e será salvo através da reencarnação. Então é outro meio de salvação. Também
nós não cremos na reencarnação porque a Bíblia fala sobre ressurreição. Então a reencarnação é ao contrário da ressurreição. E a reencarnação anula a ressurreição. Por exemplo, na Bíblia Sagrada, nós vemos que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Também Jesus ressuscitou o filho da viúva. Também Jesus ressuscitou Lázaro de 4 dias que estava morto. Também o próprio Senhor Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia. Também nós vemos em Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Então mostra que haverá uma ressurreição na vinda de Cristo, quando ele for arrebatar a igreja. Então a reencarnação, ele anula a ressurreição na vinda de Cristo, porque ele não crê na ressurreição, ele crê na reencarnação. Também nós não cremos na reencarnação porque anula o juízo final. Porque a Bíblia diz, Hebreus capítulo 9, versículo 27, o homem está condenado a morrer uma só vez, e depois da morte segue-se o juízo. Então significa que haverá um juízo final. E todos os ímpios, desde Adão, vão ressuscitar para ser julgado perante o grande trono branco, que estará Cristo, que vai julgar toda a humanidade. Então a reencarnação ele anula o juízo final, porque ele vai reencarnar várias vezes, até ser um dia ser um espírito perfeito. Então anula o juízo final. Também a reencarnação, existe outro meio de salvação fora de Cristo, então também está mostrando que ele anula o sacrifício de Cristo. Então o sacrifício de Cristo foi em vão. É somente a pessoa reencarnar que ele haverá salvação. Também anula o sangue de Cristo, a reencarnação. Por quê? Porque, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, se nós confessamos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. Então, o que purifica o homem do pecado é o sangue de Cristo. E a reencarnação purifica o homem do pecado, porque ele vai reencarnar várias vezes e, através da reencarnação, ele será um espírito perfeito. Então, haverá salvação. Também nós não cremos na reencarnação porque é outro evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo diz assim, se eu mesmo ou um anjo descer do céu e anunciar outro evangelho, além de que tenho vos anunciado, que seja anátema. Então, é outro evangelho, outro meio de salvação. Então, nós não cremos na reencarnação, porque depois da morte segue-se o juízo, ok? E a salvação é quanto tem vida. A pessoa pode até na última hora ele se arrepender dos seus pecados. Jesus está pronto para perdoar os seus pecados. Mas depois da morte, segue-se o juízo. Então, aí ele vai prestar conta a Deus. Mas enquanto tem vida, assim como esse ladrão da cruz, ele reconheceu que era pecador, reconheceu que Jesus era inocente, reconheceu que Jesus era o Salvador, e ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, teve a oportunidade de salvação. Então, a salvação é quando tem vida, tem oportunidade. Depois da morte, segue-se o juízo. Então, aproveite a oportunidade que Jesus está te dando, aceite Cristo e creia que Ele é o único que pode salvar. Ok? Que Deus abençoe, que esta palavra seja uma palavra de